Olá, mais um episódio do On The Land Tapes começando. Eu me chamo Daniel Martins e por aqui eu falo um pouquinho sobre os pilares da comunicação estratégica, que é o marketing e o branding. E por mais que pareça só falar de trabalho, eu juro que na verdade é sobre entender a sociedade e é esse meu propósito por aqui. E no episódio de hoje, meu intuito com ele é te ajudar a refletir sobre aquilo que te motiva, aquilo que te deixa feliz, que seria o seu Ikigai. Então vamos começar falando sobre o que é esse Ikigai. Ikigai é um conceito japonês que significa razão de ser ou a razão pela qual você se levanta pela manhã, em palavras mais bonitas. É um conceito que fala muito sobre você encontrar a sua felicidade através de um equilíbrio entre diferentes aspectos da vida. E aí, para achar o seu Ikigai, você tem que responder 4 perguntas. Eu vou falar elas para vocês. Assim, minha sugestão: pausa o episódio e anota essas perguntas, porque vale a pena responder depois, tá? É bem legal pensar no seu Ikigai. E se você quiser ver algum esquema de Ikigai, é só você pegar esse mesmo nome que está no título do episódio e digitar no Google. Você também vai encontrar uma forma legal de visualizar o Ikigai, tá? Então, quais são essas 4 perguntas? A primeira delas: o que você ama fazer? A segunda: o que o mundo precisa que seja feito? A terceira: o que você pode ser pago para fazer? E a quarta: o que você é bom em fazer? Complexo. Eu sei que é complexo, não é fácil responder essas perguntas, tá? E assim, se você quiser responder elas e for fazer tipo um brainstorming mesmo, coloque em colunas, responde tudo o que você ama fazer, tudo que o mundo precisa, tudo que você pode ser pago e tudo que você é bom. Se você olhar o que está nas 4 colunas, você vai encontrar seu Ikigai. Então é realmente um exercício, é uma atividade. Faz depois que terminar o episódio, que eu acho que vai te trazer bons pensamentos para você completar essas perguntas. A ideia central do Ikigai é conquistar uma vida que seja satisfatória e significativa. E por mais que seja um conceito muito filosófico e cultural, de fato a gente consegue ver que se você encontra o seu Ikigai, você pode ter uma vida com muito mais bem-estar, até muito mais satisfação, muito mais longevidade. Mas assim, Ikigai é de fato plausível? Existe na prática uma forma de você encontrar seu Ikigai? Eu vou ser muito sincero, eu não acho que todo mundo tem um Ikigai quando a gente fala sobre monetizar isso que você ama. Não é fácil a gente monetizar aquilo que a gente gosta de fazer e muitas vezes vem com uma enxurrada de coisa ruim junto. Então, assim, a gente passa a odiar essa coisa que a gente amava. Aí tem aquela frase, né? Trabalhe com o que você ama e nunca mais ame mais nada. Por mais que seja uma frase muito trágica, ela é muito boa. Eu não acho que seja exatamente assim. Trabalhar com algo que você ama vai tornar tudo muito mais suportável, mas todo trabalho tem estresse, tem cobrança, tem aquele dia que você vai acordar se sentindo desmotivado e com preguiça, que você não vai querer trabalhar e você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Ou você vai enjoar do que você faz, enfim. Trabalhar continua sendo trabalhar mesmo quando você gosta. E por mais que eu ame trabalhar e até sinta falta do meu trabalho me cansa. E me cansa muito. Ele me leva à exaustão constantemente, até por conta da minha personalidade, que eu tendo a me desgastar muito com o meu trabalho. Eu me dedico demais e tenho essa tendência de me desgastar. E é isso. E eu sei que eu tenho esse problema, é um defeito meu enquanto profissional e eu tenho que ficar me monitorando o tempo inteiro. Mas aí, agora que a gente já conceitou o que é o Ikigai, o que é sucesso pra você? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Essa é uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou estruturar algum branding. Branding é a construção de marca, para quem não conhece. E quando a gente vai construir uma marca, eu preciso entender qual que é a personalidade que está por trás dessa marca. Então, muitas vezes tem um profissional que é a nossa base, nosso ponto de partida, porque ou ele é o dono da marca, então ele tem que se sentir representado por ela, ou ele é a marca, quando a gente fala de um profissional autônomo, de um médico, de um prestador de serviço, coisas do tipo, tá? E aí eu entendo o sucesso como uma motivação principal dessa pessoa. Então é como se fossem as maiores metas. E eu sempre deixo muito claro que não existe resposta certa ou errada. Isso é particular. Não tem como a gente definir. E eu sempre peço que não seja uma orientação só de trabalho, assim, que não seja visto só por uma ótica de trabalho. Sucesso é algo amplo, né? Então, assim, o que é sucesso para você? Existe uma definição, uma única definição do que é sucesso para você, ou você tem várias definições de sucesso? É algo simples ou algo muito complexo? Tá piorando, né? É algo que você alcança uma única vez na sua vida ou é algo que você alcança mensalmente, semanalmente, diariamente? Você entende que dá pra você responder todas essas perguntas e mesmo assim elas podem fazer sentido juntas e ser algo
muito complexo e tá tudo bem? E aí outra pergunta partindo do Ikigai. Será que Ikigai e o sucesso são a mesma coisa? Ou são conceitos que se parecem, mas são diferentes? Eu diria que Ikigai é uma forma de ter uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, emocionalmente falando. Mas, assim, muitas pessoas que eu converso veem no Ikigai o seu ideal de sucesso. Mas eu acho que tá longe de sucesso e Ikigai ser a mesma coisa. Eu acho que são duas coisas distintas. Um é sobre qualidade de vida e sobre satisfação, e sucesso é algo muito mais complexo. Até porque, assim, ser feliz está longe de ser uma fórmula pronta. Demanda muita manutenção, uma manutenção constante, muito autoconhecimento. Por isso que eu trouxe o Ikigai como uma ferramenta aqui, porque ele é uma ferramenta de autoconhecimento, na minha opinião, tá? E a realidade é que não existe uma resposta universal para o que é sucesso. O que é sucesso para mim pode não ser para você. Por exemplo, para mim, sucesso é ter um equilíbrio muito pleno entre todos os campos da vida. Tipo, um equilíbrio ideal que eu considero até mesmo utópico. E eu vivo tentando encontrar esse ponto de equilíbrio, e a verdade é que eu tô sempre desequilibrado. Sempre desequilibrado. Mas isso é uma coisa que eu tô sempre entendendo que, assim, eu busco algo que é quase impossível. Então eu tenho que lembrar que eu não posso me pautar como sendo uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida por esse meu ideal utópico de sucesso. Eu tenho que encontrar outros demarcadores que me mostram que eu sou uma pessoa minimamente plena com o que eu conquistei até agora. Por mais irrelevante que o que eu conquistei pra você seja ou pra outras pessoas, pra mim não deve ser, porque fala sobre a minha história. Assim como o que você conquistou até hoje, independe do que as pessoas falam se tá certo ou errado ou se é bom ou ruim. É o que você conquistou até hoje. Então a gente não pode invalidar isso, né? Eu acho que sucesso é uma pauta que a gente tem que sempre conversar sobre. Porque a minha ideia aqui é, o seu ideal de sucesso é genuíno ou é o que a sociedade te ensinou que é sucesso? Tá fazendo sentido o norte que eu tô tomando aqui? E, assim, toda vez que eu estudo essas entrevistas que eu faço pra branding, eu me surpreendo com as respostas, porque eu já peguei as mais variadas respostas. Desde que o sucesso para algumas pessoas eram passar um tempo com a família, com os bichinhos de estimação, ou ter uma vida tranquila, até pessoas que veem como não ter barreiras, poder ter mobilidade geográfica, né? Então poder morar em vários lugares do mundo como sucesso, até pessoas que acham que sucesso é poder, dinheiro e ser reconhecido. E assim, tem alguma coisa tipo, que tá certo ou tá errado em relação a isso? Não. Se for genuíno, os dois estão certos, os três estão certos, né? Todos esses daí estão certos, eu nem sei quantos que eu citei. Mas é aí que mora o perigo. A gente precisa entender que o sucesso é algo que não deve ser apenas apontado como atos grandiosos, ou uma grande conquista, ou uma plenitude utópica. A gente precisa ver o sucesso em conseguir ir pra academia num dia que a gente não tá motivado, em comer uma comida mais saudável quando a vontade era comer um hambúrguer duplo com batata frita e refrigerante. Tudo isso são atitudes bem-sucedidas. Em contraponto, às vezes o sucesso é saber se permitir comer um hambúrguer duplo com batata frita e refrigerante no final de um dia ruim e saber aproveitar cada mordida. Então, sucesso depende. Ele depende até de um contexto em que você está inserido. E isso é uma coisa muito comum na antropologia. Quando a gente estuda comportamento, qual é o contexto. O contexto de uma pessoa que vive nos Estados Unidos em uma cidade no subúrbio é diferente da pessoa que mora em Londres, em Paris, e é diferente da pessoa que mora em São Paulo, que é diferente da pessoa que vai morar no país mais pobre do mundo, que eu não vou nem saber qual que é agora. Então, assim, a gente tem que entender que o contexto ele depende muito do que é sucesso. E esse é o problema. Porque muitas vezes a gente tem um peso histórico, né? Em cima disso tudo, em cima do que é sucesso. E aí, falando em como a gente se sente feliz no nosso dia a dia, eu tenho uma técnica que a psicologia ensina, né, e oferece como uma ferramenta e que eu acho muito interessante. Então, vou contar uma história pra vocês. Eu sempre trabalhei remoto. Eu já trabalhei algumas vezes presencial, mas assim, basicamente minha vida é trabalho remoto. Ou seja, de casa, né, home office. Mas eu sempre fui muito disciplinado. Eu sou bem produtivo em casa e eu produzo anos-luz mais do que estando presencial em algum lugar. Eu gosto de ter minhas coisas, de ter meus equipamentos, de ter meu computador, de ter as minhas coisas. Eu sou muito metódico. Porém, eu sempre tive dificuldade de entender onde meu tempo estava indo quando comecei a trabalhar. Eu terminava meu dia e sempre comentava, né, pra minha família ou pros meus amigos: Nossa, eu trabalhei o dia inteiro, eu tô exausto,
Parece que eu puxei um caminhão de 50 toneladas nas costas, mas eu tô com a sensação de que eu não fiz nada. E aí vem aqueles comentários, né? Mas você tava focado de verdade? Você trabalhou mesmo ou ficou enrolando, ficou na rede social? Precisava de tanto tempo na frente do computador? Não rende, né? Tem que descansar. Ou você trabalha demais, tem que descansar, por isso que você não tá rendendo. Se você trabalhasse menos, você ia fazer mais. Aquelas coisas que são meio que frases prontas, né? E aí eu fiquei muito incomodado com essa sensação de, será que eu tô errando na minha organização? Ou será que eu realmente não sou produtivo e eu, enfim, preciso, sei lá, me reconhecer enquanto profissional? E aí eu comecei a fazer a técnica que a psicologia ensina, que é anotar tudo o que você faz no dia e indo até além, outra coisa legal é você falar o porquê você é grato aquele dia. Mas enfim, eu anotava tudo, absolutamente tudo. Tudo o que eu fazia. Até quando é tipo assim, respondi mensagem tal, entrei no e-mail, tudo isso era importante. E quando eu fiz essas anotações, eu bati o olho e eu percebi que eu, na verdade, comecei anotando só os principais. Aí os principais não foram suficientes. Aí eu falei, não, vou anotar tudo, absolutamente tudo mesmo. Foi aí que eu percebi onde ia meu tempo. E, gente, de verdade, às vezes, no meu dia, eu devo passar umas 3 horas respondendo mensagem no WhatsApp. Porque é importante, faz parte do meu trabalho tomar decisões e o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação onde todos os meus clientes estão e onde todos os meus clientes conversam comigo. Então, de fato, o meu WhatsApp ele é uma ferramenta de trabalho importantíssima e às vezes eu passo horas e horas a fio no WhatsApp. E chega a ser assustador o quanto de tempo eu dedico ao WhatsApp. Tanto que às vezes eu tô o dia inteiro no WhatsApp e eu não consigo responder todas as mensagens. Hoje foi um desses dias. Eu passei o dia inteiro respondendo mensagem e ainda sobrou mensagem pra eu responder amanhã. E aí eu fico me sentindo, tipo assim, o inútil. Mas não adianta eu ficar respondendo as mensagens, começando várias conversas e não terminando nenhuma, né? Eu preciso terminar as minhas conversas. Inclusive, eu acabei de lembrar de umas que eu deveria ter respondido hoje. Enfim, já foi. E aí, a partir dessas anotações, eu comecei a entender mais minha rotina, onde é meu tempo, a validar tudo que eu tava fazendo e que na verdade eu tava ignorando, porque pareciam coisas rápidas ou coisas que eram irrelevantes e que não são irrelevantes, né? Então, essa é uma super técnica para quem tá querendo ter uma rotina mais feliz, quer entender mais onde se dedica e até mesmo quando terminar o dia, olhar para tudo isso e falar, beleza, qual foi a minha conquista do dia? Por exemplo, para mim, a minha conquista é sempre eu tirar da minha lista pendências. Então tem dias que eu não consigo me sentir satisfeito, que eu não consigo me sentir bem sucedido. Mas foi o que eu consegui fazer e eu sei que eu fiz o meu melhor. Então a gente também tem que ter a gentileza de olhar pra si mesmo e pensar, não, beleza. Hoje o meu sucesso foi tomar quase 2 litros de água, que também é uma coisa importante pra minha saúde. Ou foi, né, dormir direito, né? Ou foi não me estressar, ou foi conseguir controlar a ansiedade. Por que que isso não é sucesso? Por que que a gente não ouve as pessoas falando que isso é sucesso, né? E isso pra mim é um super sucesso. Meu objetivo com esse episódio é ajudar você a ser mais feliz, a sentir mais essa realização. Porque essas pequenas vitórias do dia a dia, muita gente subestima elas, mas elas são poderosíssimas. E elas refletem em todas as áreas da nossa vida e também é sucesso. Quando a gente se sente feliz, a gente enxerga a vida com olhos mais doces. E assim, de fato, libera até hormônios mais felizes, né? E agora eu queria complementar esse episódio falando um pouco das gerações e explicar o porquê cada geração é importante a gente conhecer minimamente, né? Porque isso impacta completamente no como a gente vive. Cada geração, assim, numa explicação muito breve, é um grupo de pessoas que tem um padrão de comportamento. Quando a gente entende melhor essas gerações, fica mais claro o motivo da gente ser diferente dos nossos pais, dos nossos primos que são mais novinhos, dos nossos irmãos, enfim. E em diversos aspectos, né? Por exemplo, algumas características que a gente tem vêm deles, vêm dessas pessoas que a gente convive e podem ser conflituosas com a nossa geração. Então a gente vai ter uma dissonância aí. Mas vamos falar então das gerações e pontuar o que é mais ou menos importante enquanto sucesso para cada uma delas. Mas antes que eu esqueça, que é bem capaz, lembra de avaliar o podcast e também encaminhar para um amigo que pode gostar desse episódio, desse conteúdo. Isso ajuda demais na entrega. Eu tô aqui trabalhando de verdade, né, no crescimento do podcast. Por mais que eu ame fazer, eu preciso que o público esteja engajado e que a gente esteja alcançando novas pessoas para que ele faça sentido no meu planejamento aqui de
de conteúdo, e porque demanda bastante tempo para fazer o roteiro, para pegar as informações, para gravar e para disponibilizar e para divulgar, que é a parte mais demorada, inclusive. Brincadeira, não é? A parte mais demorada com certeza é fazer o roteiro. Tipo, com as informações, né? Não é um roteiro super engessado, mas eu preciso selecionar o que vai ser falado. Então tem toda uma curadoria para trazer para vocês um episódio. Então, se você gosta, por favor, compartilha. Não vai ser um super esforço. Eu tenho certeza que quem vai receber esse episódio vai gostar. Mesmo que não goste do episódio, vai gostar que você lembrou de encaminhar. Então encaminha, vai ser muito importante para mim, tá? E aí, nesse mesmo episódio, no Spotify, eu tô deixando uma enquete. Você considera o Ikigai o mesmo que sucesso? Sim ou não? Queria muito saber o que vocês acham. Se vocês consideram o Ikigai a mesma coisa que sucesso, depois que a gente conceitua essas duas coisas é, por essa ótica, né? Claro que não sou o dono da verdade, vocês podem ter opiniões diferentes sobre o que é sucesso. Sobre o Ikigai é um pouco mais diferente de discordar, porque o que eu trouxe é um conceito é, da filosofia japonesa, e não tem muito como a gente discordar. Mas, enfim, vocês acham que sucesso é a mesma coisa que Ikigai? Deixa aí na... Dei até uma gaguejada. Deixa aí nessa enquete do Spotify, tá bom? Voltando, quem são as gerações? Vamos lá. Baby Boomers. Vocês já devem ter ouvido falar dos Boomers. Eles são os nascidos entre 1946 até 1964. Eles são nascidos num período pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aí uma tendência a valorizar a estabilidade no emprego, a ascensão na hierarquia, né, dentro da empresa, a lealdade a essa empresa. Então, por exemplo, essas pessoas, para elas se sentirem satisfeitas com a carreira delas, elas queriam começar a vida num trabalho e ficar 40, 50, 60 anos na mesma empresa. Trocar de emprego não era um bom sinal. Então, muitas vezes, era isso que era a visão de sucesso. E em outros campos da vida também, como, por exemplo, a separação não era bem vista, né? O divórcio. Assim, tudo que era estável era bom. Você morar na mesma casa a vida inteira era bom. Você ter uma casa própria era bom. Você ter carro era bom. Então, esse apego por coisas que demonstram estabilidade. Então, cada geração, entre aspas, ela vem para solucionar um problema da geração anterior. Então, se a geração anterior passou por uma guerra, a próxima geração vai querer a estabilidade. Faz sentido? É sempre assim. E até tem uma coisa muito interessante na astrologia. Por exemplo, o signo que antecede Libra é Virgem. Virgem é super metódico, tudo assim, muito perfeccionismo e tudo mais. Aí você vem com Libra, que é mais equilibrado, que acha que as coisas têm que ser mais equalizadas, enfim. Então, eu não sou um grande especialista de astrologia, eu não vou ficar aqui falando sobre isso por muito tempo, porque senão eu vou falar besteira com certeza. Mas também tem essa correlação na astrologia, eu achei legal trazer essa curiosidade para vocês. Enfim, parênteses fechado, geração X, os nascidos entre 1965 e 1980. Essa é uma geração que valoriza muito mais o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Aí tem uma inclinação maior para sucesso definido por realizações pessoais e profissionais, não só a carreira. Como os boomers, por exemplo, eram muito mais a carreira, tá? Isso é importante da gente pontuar aqui. Então eles valorizam uma autonomia maior no trabalho, serem menos inclinados a seguir uma trajetória de carreira tradicional, né? Então ter mais essa liberdade de flexibilidade de o que eu posso fazer depois. Então as carreiras com mais bifurcações, sabe? Não tem um padrão a ser seguido. Existem possibilidades. Então preferem os caminhos que são mais flexíveis e, enfim, que tragam também a satisfação pessoal. Quando eu falo, por exemplo, que para os boomers o divórcio não é muito bem visto, nessa geração o divórcio ele faz parte de você ser fiel à sua essência. Então você não pode ficar numa relação só porque ela existe. Ela tem que fazer sentido. Então aqui já começa a ter esse trânsito mais da vida pessoal acontecendo. Quando chega nos millennials, que são os nascidos, que é a geração Y, né? Que são os millennials, nascidos entre 1981 e 1995, a gente tem uma visão. Eu vou falar a gente porque eu sou nascido em 95, eu tenho muitos traços dos millennials, né? Também tenho traços da geração Z. Já falo sobre isso, mas enfim, os millennials eles tendem a definir sucesso não apenas em termos de conquistas profissionais, é muito mais sobre você ter sentido na sua vida e ter um impacto positivo na sociedade. Então, a flexibilidade é ainda mais importante, a oportunidade é muito importante, aprendizado contínuo é muito importante, ter voz, né? Então ser ouvido, a capacidade de trabalhar em ambientes que sejam humanos, né, de fato,
e que falam sobre colaboração, inovação, enfim, geração Y, os millennials. A gente cresceu vendo a internet, os computadores e os smartphones popularizando. Então, inovação, tecnologia, mudança e aceleração faz parte da nossa trajetória de vida, né? E a gente vai acabar ficando orientado para gostar disso de uma maneira ou de outra, né? Ou pelo menos para entender isso como algo normal. E aí, quando a gente chega na geração Z, que são os nascidos em 96 até 2010, por mais que eles ainda estejam entrando no mercado de trabalho, né? Ainda tá. Hoje em dia, a entrada no mercado de trabalho está um pouco mais postergada. Essa geração é muito mais inclinada para o empreendedorismo, inovação, sustentabilidade, até por um cenário mundial, tá? Mas a geração Z costuma procurar ambientes onde o trabalho seja bem diversificado, inclusivo, que traga oportunidades para contribuir criativamente para esses projetos. E, e aí tem um ponto muito importante que fala muito sobre a geração Z, que estejam alinhados com os seus valores pessoais, né? Então esse trabalho tem que estar alinhado com os seus valores pessoais. A geração Z, ela fala muito sobre autenticidade, tá? É uma palavra importantíssima da geração Z. É uma geração que cresceu, uma boa parte dela cresceu se expressando nas redes sociais e entendendo que ter personalidade faz parte. Como eu comentei, é uma geração que ainda é relativamente nova, né? Então a gente não viu essa geração ainda entrando super na idade adulta e vendo como essa geração vai agir. Tudo bem que a galera que tem 28 anos. É 28? Ou 27? Ah, eu não vou saber. Mas a galera que é geração Z, o início da geração Z, já é adulto, né? Mas tá no início da vida adulta, né? Não tá lá na frente da vida adulta, a maioria, né? E aí tem um ponto legal aqui entre a geração Y e a geração Z, então Millennials e Gen Z, que são os Zillennials, que são as pessoas que estão nessa troca de uma geração para outra. Eu me identifico muito com isso, e que vai ter características marcantes das duas. Então eu diria que cada vez mais as gerações elas vão ficar mais difíceis de serem caracterizadas em um grupo muito bem definido, que tem começo, fim, e que sabe quando começa, e que tem características muito bem definidas, e que tem prazos muito grandes. A tendência é que as gerações fiquem cada vez mais rápidas, né? Que a troca de gerações fique cada vez mais rápida, e que a gente tenha aí cada vez mais as pessoas com personalidades muito, muito, muito características, e que não seja uma geração, e que a segmentação tenda a ser por indivíduo. Então os indivíduos vão cada vez mais ter os padrões, mas os padrões vão ser menos abrangentes e mais generalistas. Então, por exemplo, quando a gente vai pro boomer, a gente consegue ver um padrão de comportamento muito bem definido. A gente consegue estudar um padrão de comportamento mais bem definido. Quando a gente vai para a geração Z, é muito mais difícil de analisar, muito mais complexo. É muito mais diversa essa geração. Não é à toa que eles falam sobre ambientes diversos. Eles crescem da diversidade. Eles são a diversidade. E isso é maravilhoso. É autêntico, né? É muito mais autêntico do que você tá falando que você segue padrões que uma geração mandou, né? O que eu quero mostrar falando sobre as gerações é o como a gente está entrelaçado com pessoas muito diferentes da gente, que viveram cenários mundiais diferentes, e nós somos contemporâneos, ou seja, temos muitas gerações vivendo juntas e trabalhando juntas. Então existe muito conflito, tá? Existem estudos falando sobre esses conflitos, principalmente nos ambientes de trabalho, né? Que é onde roda o dinheiro, então é onde roda os estudos. Mas existe conflito aí na sociedade, familiar, enfim. Os conflitos eles fazem parte porque tem muitas gerações diversas coexistindo, consequentemente com prioridades, valores e focos diferentes, tá? E aí, só para terminar aqui os conceitos de gerações, sendo muito breve em cada uma delas, né? As gerações mais novas, dos mais novos, né, são os alfas, né, a geração alfa, que são os nascidos após 2010. E eles já são os nativos digitais, que ainda são crianças, mas eles vivem imersos na tecnologia. Eles não conhecem o mundo pré-smartphone. Basicamente é isso, tá? E aí, uma coisa legal da gente colocar aqui é que muitos de nós, englobando Millennials e Gen Z, nós fomos criados e liderados, né, professores, é, chefes, enfim, por pessoas que têm um ideal de sucesso, uma carreira mais estável, um acúmulo de bens materiais, como casa, dinheiro no banco, o que fazia sentido para os boomers, principalmente, num cenário pós-guerra, em que se estabelecer realmente foi uma pauta,
Mas assim, a gente ouviu isso quando criança, dos nossos avós, dos nossos pais. Tudo bem, se você for mais novo, seus pais provavelmente são da geração X, mas mesmo assim eles vão ter muita, muita, muita interferência do padrão de vida boomer, porque eles foram criados por boomers. Então cada geração vai ter influência da geração anterior, assim como as gerações mais novas interferem nas gerações mais antigas. Como por exemplo, se seu pai é boomer ou da geração X, você que é da geração Z tá interferindo no como ele escolhe as coisas. Por exemplo, você já falou pro seu pai sobre alguma coisa que você viu na internet? Falou, tal pessoa pode te ajudar, ou tal médico falou sobre tal coisa, ou tal restaurante é legal porque eu vi no Instagram, ou tal coisa é boa porque eu vi no TikTok? Por exemplo, semana passada a gente tava vendo ingresso pra comprar de um show que eu vou assistir com a minha família quando a gente for viajar. E eu falei, olha, vamos pesquisar no TikTok se alguém fala onde a gente consegue comprar ingresso mais barato. E eu mostrei pro meu pai, que é boomer, como eu pesquiso no TikTok para descobrir ingressos mais baratos. Então eu passei a explicar para ele como eu enxergo a internet hoje e ele pode adotar essa técnica ou não. Hoje meu pai, por exemplo, ama o YouTube como uma ferramenta de pesquisa. Ele acha tudo no YouTube. YouTube para ele é substituir o Google. Ele só usa o YouTube, ele vive no YouTube, ele adora o YouTube. E o YouTube dele já tá com o algoritmo treinadíssimo, só entrega coisa que ele gosta. De viagem, de pizza, que meu pai tem como hobby fazer pizza. Então, ele usa muito o YouTube. E não é o padrão de um boomer, por exemplo, usar o YouTube. Tudo bem que meu pai tá no finalzinho dos boomers, mas ele é boomer. Mas e aí? O que que é sucesso hoje? É ajudar o mundo a reduzir os problemas ambientais? É ser um influenciador que não precisa divulgar o jogo do tigrinho pra ganhar dinheiro? É ter uma carreira que faz sentido pra você? É ter autenticidade? É encontrar felicidade? É entender que hoje em dia, no cenário brasileiro, dinheiro é uma orientação muito complicada, né? A gente tá com salários aí baixíssimos, a gente tá com um problema sério no mercado de trabalho. Então, o que que é sucesso? É agoniante às vezes pensar no que é sucesso, né? Mas eu realmente queria trazer essa reflexão. Eu não queria que você entendesse isso como algo negativo. Eu queria que você se libertasse dos ideais de sucesso que você ouviu a sua vida inteira, que você parasse, refletisse sobre esses pontos que eu trouxe pra você, você entender quem tá à sua volta, quem são as gerações que influenciam você, entender que tudo bem você discordar das pessoas que te orientaram quando você era criança ou que te orientam hoje e ter valores diferentes. A gente precisa entender que a gente é diferente das pessoas, encarar essa autenticidade, se autoconhecer e se perguntar: minha visão de sucesso é genuína? Porque se não for genuína, a chance de você se frustrar quando você alcançar esse sucesso que não é verdadeiro, que não é natural para você, é muito grande. E outro ponto, não deixe de olhar para o sucesso do hoje, para o sucesso pequenininho, para o sucesso que parece algo menor em relação aos grandes feitos, né? Que eles são sim sucessos e eles são importantes, tá? Você não precisa ser multimilionário, ter uma carreira invejável e viver nos moldes da sociedade para você ser feliz, tá? Você precisa se autoconhecer, entender aquilo que te faz feliz, entender aquilo que te faz triste, entender quais são os seus padrões de comportamento que te distanciam daquilo que te faz bem e que te faz feliz e encontrar a melhor maneira de você se conduzir para a felicidade, para um dia a dia mais feliz, com bem-estar e tudo mais. E assim, não vai ser fácil. É realmente uma luta diária, mas vai ser muito bem. Vai ser algo que vai trazer muita felicidade, muito valor e muita satisfação pessoal, tá? Então, procurar a felicidade te traz felicidade, desde que você saiba o que é felicidade pra você, que também é algo subjetivo, tá bom? Nossa, ok. Eu fui longe. Eu fico por aqui. Eu espero que esse episódio tenha trazido reflexões valiosas pra você. Se eu conseguir te proporcionar isso, esse é meu sucesso de hoje. Essa foi minha meta com esse episódio. Não foi fácil gravar esse episódio, tá? Eu tive que gravar ele mais de uma vez. Acho que eu gravei ele 3 vezes. Porque eu não tava conseguindo transmitir a mensagem que eu queria. Então, se eu conseguir te trazer reflexões valiosas, eu fui bem sucedido hoje. Então, me conte no Instagram, ou por aqui, ou por qualquer lugar que você consiga comentar. Conta pra mim se eu conseguir te trazer boas reflexões e compartilha um pouquinho comigo do que foi esse podcast pra você. Não esquece de compartilhar, que me ajuda demais. Vocês me encontram nas redes sociais como @wonderland. É literalmente o mesmo jeito que escreve o nome do podcast. Se você me conheceu por aqui,
É só copiar o Wonderland nas plataformas. Eu tô no Instagram, principalmente, a minha rede principal, no TikTok e no Threads, tá? No TikTok eu posto quase todos os dias e no Threads eu também posto bastante. No Instagram eu também tenho um ritmo de postagem legal, mas eu não posto tanto quanto no TikTok e no Threads, porque o Instagram não é pra postar todos os dias, mas tô sempre nos stories. E no Twitter eu também posto, mas lá eu só falo porcaria porque o Twitter eu uso como uma rede pessoal. O Threads é um pouco mais polido. O Instagram é minha rede total, minha rede principal. Então, se você for escolher uma única rede pra me acompanha no Instagram, que lá é o que é mais importante. E lá é o que eu dou mais atenção. Por mais que eu poste mais no TikTok, o Instagram é mais polido. Eu acho que faz mais sentido pra quem não me segue em nenhuma dessas redes, tá bom? Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. É um prazer conversar com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que eu enxergo aí de sociedade e de marketing, de branding. O meu intuito é sempre trazer um conteúdo muito valioso que te faça pensar e que te agregue realmente no dia a dia, tá? Tchau e até o próximo episódio do Wonderland Tapes.